Você já parou para pensar no poder de uma única oração? Não estou falando de um sussurro distraído antes de dormir, mas de uma prece feita com a alma, com a pureza que só uma criança possui. Uma oração capaz de atravessar o véu do impossível e tocar o coração de 200 pessoas, tirando-as das garras da morte. Parece história de filme, não é? Mas esta é uma história real, um testemunho que vai desafiar tudo o que você acredita sobre limites, fé e a força mais poderosa do universo, a esperança. Eu sou o Capitão Almeida. Minha vida inteira foi dedicada a resgates, a enfrentar o caos, a lidar com desastres. Já vi de tudo: prédios desabarem, enchentes devastarem cidades, acidentes que pareciam obras do destino mais cruel. E em cada um desses cenários, eu confiava na ciência, na técnica, na experiência da minha equipe. Deus, milagres, para mim eram palavras de consolo para os que não tinham mais para onde correr. Mas naquele dia, naquele maldito dia, uma criança de apenas 5 anos me mostrou que às vezes a lógica e a razão precisam se curvar diante de algo muito maior. Prepare-se, porque o que aconteceu em 17 de agosto de 2018, no auditório da comunidade do bairro Colina Verde, mudou para sempre a minha vida e a de 200 pessoas. Lucas tinha apenas 5 anos. Cabelos castanhos bagunçados, olhos brilhantes e um sorriso que era um convite à alegria. Ele era o tipo de criança que via magia em cada canto, que conversava com as formigas e jurava que as nuvens sussurravam segredos. Sua mãe, Maria, era uma mulher batalhadora, que o criava sozinha com todo o amor do mundo. Ela trabalhava duro como atendente em uma loja de departamento e fazia de tudo para dar ao filho o melhor. A fé, para Maria, era uma herança da avó, uma senhora que a ensinou a orar em cada dificuldade. Lucas, desde pequenininho, aprendia essas orações no colo da avó, que sempre dizia: meu filho, nunca se esqueça que Deus é seu melhor amigo. Ele sempre escuta e o coração de uma criança é o que ele mais gosta de ouvir. E Lucas acreditava. Acreditava com uma simplicidade que desarmava qualquer adulto. Para ele, Deus não era uma figura distante num céu distante, mas um amigo próximo, um confidente, alguém que ele podia conversar a qualquer hora. Naquela manhã de sexta-feira, a comunidade do bairro Colina Verde estava em festa. O auditório da Associação de Moradores estava lotado para a tradicional Feira de Talentos, um evento anual que reunia pais, avós, vizinhos e crianças para apresentações de dança, música, poesia e projetos escolares. Havia cerca de 200 pessoas lá dentro, crianças vibrando, pais orgulhosos filmando, idosos sorrindo. Lucas estava sentado na primeira fila, ao lado de sua mãe, esperando ansiosamente sua vez de subir ao palco para mostrar um desenho que havia feito. O ar estava leve, cheio de risos e expectativa. Mal sabiam eles que em questão de minutos, aquele cenário de alegria se transformaria em um palco de horror e desespero. Eu estava na minha base a poucos quilômetros dali, revisando relatórios quando o rádio de comunicação explodiu. Chamada de emergência. Desabamento parcial do telhado do auditório da Associação de Moradores do Colina Verde. Pessoas presas. Repito, pessoas presas. Meu sangue gelou. Desabamento era a palavra que me tirava o sono. Em questão de segundos, minha equipe já estava nos carros, sirenes ligadas em disparada para o local. Chegamos lá e a cena era caótica. Exatamente como eu temia. Metade do telhado do auditório havia cedido, arrastando parte das paredes e deixando uma montanha de escombros. Poeira cobria tudo, misturada com o cheiro de gesso e concreto. Mas o que mais me atingiu foi o som. Um som de gritos, de choro, de desespero abafado vindo de debaixo daquela pilha de entulho. Capitão, a estrutura está instável, gritou meu sargento Roberto. Parece que a outra metade do telhado pode ceder a qualquer momento. Equipe de contenção, isolar a área. Ninguém entra sem autorização. Equipe de resgate, vamos montar o centro de comando e iniciar a busca por sobreviventes. Prioridade para os mais vulneráveis, crianças e idosos. Eu lati as ordens, meu cérebro funcionando em modo automático, avaliando riscos, calculando o impossível. 200 de pessoas presas. A chance de encontrar todos vivos era mínima. Dentro do auditório, o inferno havia se instalado.
No momento do desabamento, o mundo de Lucas e Maria virou de cabeça para baixo. Um estrondo ensurdecedor, o teto se partindo, gritos agudos e a escuridão súbita. A última coisa que Maria sentiu foi o braço forte do pai de um coleguinha de Lucas, que conseguiu empurrá-los para debaixo de uma mesa de metal segundos antes de uma laje enorme desabar sobre o local onde estavam. Eles foram arremessados para o lado, e quando a poeira começou a baixar, se encontraram presos em um pequeno bolsão de ar, espremidos entre escombros e cadeiras retorcidas. Maria tentou se mover, mas sentiu uma dor aguda na perna. Lucas, você está bem? O menino tossia, engasgado com a poeira. Estou sim, mamãe. Mas está escuro. A voz dele era pequena, trêmula, mas firme. Maria abraçou o filho com força, tentando acalmá-lo, mas seu próprio coração batia em descompasso. Ela olhou ao redor, tentando se acostumar com a penumbra. No pequeno espaço onde estavam, outras 10 pessoas também haviam conseguido abrigo. Havia uma senhora de idade, Dona Josefa, com o braço machucado, um jovem casal, Pedro e Carla, com a esposa grávida de 7 meses, Carla gemia de dor, segurando a barriga, e alguns outros adultos, todos em estado de choque, alguns chorando baixinho, outros em silêncio petrificado. Alguém está ferido gravemente? Perguntou Maria, tentando manter a voz firme. Minha perna, gemeu um homem. Acho que quebrei. A Carla está sangrando, disse Pedro, o marido da grávida, sua voz cheia de pânico. E ela está com dores. O desespero começou a tomar conta do pequeno grupo. A poeira continuava caindo e pequenos estalos e rangidos da estrutura acima deles indicavam que o perigo não havia passado. O ar ficava mais denso, mais difícil de respirar. O medo era palpável, apertando a garganta de todos. Maria tentou acalmar Carla, a grávida, mas suas próprias mãos tremiam incontrolavelmente. Era uma situação sem esperança. Eles estavam enterrados vivos. Lá fora, a equipe de resgate enfrentava uma batalha contra o tempo e contra a própria estrutura do prédio. Os bombeiros tentavam escorar o que restava do teto, mas era uma corrida contra a morte. Capitão, precisamos agir rápido. A previsão é de mais chuva forte em 2 horas, e a estrutura não aguenta, alertou Roberto. E eu sabia. Cada segundo era crucial, mas não podíamos simplesmente entrar. Um movimento em falso e o resto do auditório desabaria, transformando a busca em um trabalho de recuperação de corpos. Eu estudava as plantas do prédio, analisava as imagens térmicas, ouvia os cães farejadores, mas a área onde as pessoas estavam presas era inacessível. Estava sob uma laje de concreto maciça, bloqueada por vigas retorcidas. De volta ao interior do auditório, o tempo parecia se arrastar. A senhora Josefa, a idosa, estava tossindo muito, o braço machucado latejava. Carla, a grávida, gemia cada vez mais, e Maria percebeu que as dores dela não eram apenas do impacto, mas contrações. Ela está entrando em trabalho de parto, murmurou Maria para si mesma, sentindo o pânico subir pela garganta. Um bebê nascendo naquele inferno. Foi então que Lucas, que estava quietinho no colo da mãe, levantou a cabeça. Seus olhos, antes tomados pelo medo, agora brilhavam com uma determinação incomum. Ele parecia ter se desligado do caos ao redor. Mamãe, disse ele, sua voz surpreendentemente clara, a vovó disse que quando a gente está com muito medo, a gente conversa com Jesus. Ele escuta, mesmo no escuro. Maria olhou para o filho, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A fé de Lucas era a única luz naquele momento. Sim, filho. A vovó está certa. Então eu vou orar por todo mundo. E Lucas fez algo que deixou todos os adultos ao redor em silêncio. Ele fechou os olhos, juntou suas mãozinhas pequenas e começou a orar. Sua voz era um sussurro, mas naquele silêncio opressor, cada palavra parecia ecoar. Querido Jesus, é o Lucas. Eu estou aqui com a minha mamãe e com outras pessoas. Tá tudo escuro e tem muita poeira. O teto caiu e todo mundo está com medo e machucado. A tia Carla está com dor e o bebê dela quer nascer. Por favor, Jesus, ajuda a gente. Ajuda os bombeiros a nos encontrar.
Faz o teto não cair mais. Faz o ar voltar. E faz todo mundo ficar bem, Jesus. Por favor, salva a gente. Eu sei que o Senhor pode porque o Senhor é muito forte. Eu confio no Senhor. Amém. A oração de Lucas era pura, inocente, cheia de uma fé inabalável. Os adultos ao redor, mesmo os mais céticos, sentiram um arrepio na espinha. Não havia desespero na voz dele, apenas uma confiança total. E no momento em que Lucas disse, Amém, algo inexplicável aconteceu. Lá fora eu estava prestes a dar a ordem para recuar. A estrutura estava cedendo perigosamente, e a chuva forte começava a cair, aumentando o risco. Capitão, não dá mais. Precisamos tirar a equipe de contenção, gritou Roberto. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo o peso daquela decisão. Centenas de vidas em jogo. A probabilidade de perder todos era altíssima. Foi então que, no meio do caos, no meio do barulho da chuva e dos estalos da estrutura, eu ouvi uma voz infantil, como um sussurro vindo de debaixo da montanha de escombros. Não era um grito de socorro, era uma palavra. Amém. Eu abri os olhos, assustado. Vocês ouviram isso? Roberto olhou para mim, confuso. O que, capitão? O barulho da chuva? Não. Uma voz. Uma criança. De lá de dentro, eu apontei para a parte mais instável do prédio. Ninguém mais havia ouvido. Eu devia estar exausto, delirando. Mas a voz, aquele amém, havia soado tão real, tão perto. E naquele exato momento, um dos cães farejadores que estava trabalhando exaustivamente começou a latir freneticamente e a arranhar uma pequena fresta na montanha de entulho. Uma fresta que ninguém havia notado antes. Era um ponto quase imperceptível, oculto por uma pilha de cadeiras e pedaços de madeira. Ali tem alguma coisa. Eu corri na direção do cão, sentindo uma força inexplicável me guiando. Roberto, pegue os equipamentos de corte. Mande a equipe de escavação. Vamos abrir essa fresta. A equipe de Roberto, com o auxílio de máquinas hidráulicas e serras diamantadas, começou a trabalhar freneticamente naquele ponto. Era perigoso. A cada corte a estrutura gemia, mas algo dentro de mim dizia para ir em frente. Uma intuição que eu, o homem da lógica, jamais havia sentido. Era como se a voz de Lucas, aquele amém, tivesse me dado uma clareza que nem mesmo anos de treinamento poderiam me dar. Dentro do auditório, no pequeno bolsão de ar, no momento em que Lucas terminou sua oração, algo também aconteceu. Um silêncio inexplicável se instalou. A poeira parou de cair. Os estalos da estrutura, que antes soavam como marteladas no coração de todos, cessaram. O ar, que estava pesado e denso, pareceu ficar mais leve. Mamãe, sussurrou Lucas, Jesus ouviu. Sinto que ele está aqui. Maria sentiu uma paz invadir seu coração, uma sensação de que tudo ficaria bem. Carla, a grávida, parou de gemer. Suas contrações, que estavam cada vez mais fortes, diminuíram de intensidade. A senhora Josefa parou de tossir e respirou profundamente. Uma pequena luz, uma fresta de luz, apareceu no canto superior do seu compartimento. Olhem! Uma luz, exclamou Pedro, apontando para a fresta. Era ali que eu e minha equipe estávamos trabalhando. O barulho das máquinas começou a ficar audível, cada vez mais alto. A esperança, que parecia ter morrido horas antes, começou a renascer nos corações daqueles que estavam presos. Minha equipe trabalhou por quase 1 hora na fresta. Suor escorria em nossos rostos, misturado com poeira e lágrimas. Eu senti a responsabilidade de cada vida em minhas mãos, até que finalmente a fresta se abriu o suficiente para que eu pudesse passar. Alguém aí? Eu gritei, minha voz ecoando na escuridão. Sim, estamos aqui. Tem um bebê nascendo? A voz de Maria soou fraca, mas cheia de uma nova esperança. Eu não conseguia acreditar. 11 pessoas presas e um bebê a caminho. Roberto, precisamos de mais espaço. Equipe médica de prontidão. Trazer a maca de parto para cá. Aquele resgate foi o mais complexo da minha carreira. Tivemos que trabalhar com extrema cautela, escorando cada viga, cada pedaço de concreto, para não comprometer a estrutura. A cada pessoa resgatada, um suspiro de alívio.
a cada criança trazida para fora, um choro de emoção. Quando finalmente conseguimos abrir um túnel seguro para o bolsão onde Maria e Lucas estavam, a cena que encontrei me marcou para sempre. Maria estava ali com Lucas no colo, e ao lado dela, Carla estava dando à luz. Pedro, o marido, tentava acalmar a esposa. Dona Josefa, mesmo machucada, segurava a mão de Carla, incentivando-a. Havia uma força, uma união, que eu nunca havia presenciado em um desastre. Capitão, disse Maria, com a voz embargada de emoção, vocês chegaram. Nós sabíamos que vocês viriam. Eu peguei Lucas no colo. O menino me olhou com aqueles olhos azuis, e um sorriso puro surgiu em seu rosto. Eu falei para Jesus, capitão. Ele ouviu. Eu não sabia o que dizer. Meus olhos, acostumados a não mostrar emoção, estavam marejados. O resgate das 189 pessoas que estavam na parte mais atingida do auditório foi ainda mais desafiador. Mas a partir daquele momento, algo mudou. A equipe de resgate parecia trabalhar com uma energia renovada, uma intuição aguçada. Eu e meus homens, que antes agíamos apenas pela técnica, agora sentíamos uma força invisível nos guiando. No total, 200 pessoas foram resgatadas com vida do auditório da comunidade do Colina Verde. Cerca de 15 estavam gravemente feridas, incluindo Carla e seu bebê, que nasceu ali mesmo nos escombros em meio ao caos, mas vivo e saudável. O bebê se chamou Milagre Claro, e Lucas foi o primeiro a pegá-lo no colo. A história se espalhou rapidamente. Jornais, televisões, redes sociais, todos queriam saber como 200 pessoas foram resgatadas de um desabamento tão grave, sem nenhuma fatalidade. Médicos, engenheiros, especialistas em segurança, ninguém conseguia explicar. A estrutura do prédio, que deveria ter cedido completamente, permaneceu de pé na parte onde estavam os sobreviventes. A fresta onde o cão farejador havia encontrado Lucas, a mesma fresta que parecia se abrir miraculosamente, era, segundo os engenheiros, um ponto impossível de acesso. O solo, que deveria estar instável pela chuva, permaneceu firme durante todo o resgate. Mas para mim, capitão Almeida, e para as 200 pessoas resgatadas, não havia mistério. Havia apenas uma explicação: a oração de uma criança de 5 anos. Nos dias que se seguiram, eu, o homem da lógica e da ciência, me vi questionando tudo o que acreditava. Eu revisava as plantas do prédio, estudava os relatórios dos engenheiros, ouvia os depoimentos da minha equipe. Ninguém conseguia entender como tínhamos conseguido, mas eu sabia que aquela voz infantil, aquele amém, havia sido o gatilho, a força invisível que moveu o impossível. Eu fui visitar Lucas e Maria em casa. A casa simples deles, agora cheia de vizinhos e amigos, parecia um templo de gratidão. Maria, com a perna engessada, me abraçou com lágrimas nos olhos. Capitão, eu não sei como agradecer. Vocês salvaram nossas vidas. Não, Maria, eu disse olhando para Lucas, que estava brincando no chão com seu ursinho. Quem salvou vocês foi ele, foi a oração dele. Lucas me olhou e um sorriso puro surgiu em seu rosto. Eu falei para Jesus, capitão, ele sempre escuta. Eu passei horas conversando com Lucas. Ele me falava sobre seu amigo Jesus, sobre como ele era bom, sobre como ele sempre cuidava de todo mundo. E eu, o homem que sempre viu a fé como uma ilusão, comecei a ver a beleza, a simplicidade, a pureza da fé infantil. Não era uma fuga da realidade, era uma forma de abraçá-la, de transformá-la. A partir daquele dia, minha vida mudou. Eu não abandonei a ciência, nem a técnica, nem a lógica, mas eu adicionei uma nova dimensão à minha vida, a fé. Eu comecei a ver milagres onde antes via apenas coincidências. Comecei a orar, não de forma formal ou religiosa, mas com a mesma simplicidade que Lucas me ensinou. Eu conversava com Deus, pedia por sabedoria, por compaixão, por proteção. A história de Lucas se espalhou pelo país, pelo mundo. Ele foi convidado para programas de televisão, para entrevistas em jornais. Mas ele continuava sendo o mesmo menino simples, que via Deus em cada canto, em cada sorriso, em cada flor. A comunidade do Colina Verde, antes marcada pela tragédia, se uniu em gratidão. O auditório foi reconstruído,
mais seguro, mais moderno. E no centro do novo auditório foi erguida uma placa com a frase: em memória do dia em que a fé de uma criança salvou 200 vidas. Eu, Capitão Almeida, que antes era conhecido pela minha frieza e objetividade, comecei a ser conhecido por outra coisa, pela minha fé. Meus colegas me viam de forma diferente. Alguns eram céticos, claro, mas outros, aqueles que me viram naquele dia, que me viram lutar contra o impossível, que me viram chorar ao pegar o bebê Milagre nos braços, eles entenderam. Capitão, disse Roberto, meu sargento, um dia eu não ouvi a voz daquele amém que você ouviu, mas eu vi você mudar. Vi sua determinação, sua intuição. Aquilo não foi só técnica, aquilo foi outra coisa. Foi a fé, Roberto, eu disse. Foi a fé de uma criança que me guiou. Lucas, agora com 8 anos, continua sendo meu amigo. Ele me visita na base, me mostra seus desenhos, me conta suas histórias. E eu, o Capitão Almeida, o homem da razão, me ajoelho ao lado dele e peço a Deus para me dar a mesma fé pura, a mesma simplicidade, a mesma confiança que ele tem. A vida continua, os desastres acontecem, a ciência avança. Mas eu sei, com uma certeza que me preenche a alma, que há forças no universo que vão além da nossa compreensão. Forças que podem mover montanhas, que podem desviar o curso de uma tragédia, que podem salvar 200 vidas, e que às vezes tudo o que é preciso é a oração sincera de um coração puro, de uma criança que acredita, sem questionar, que Deus pode fazer o impossível. Porque no final das contas talvez seja isso que todos nós precisamos aprender: a orar como crianças, a acreditar como crianças, a confiar como crianças. E quando fazemos isso, descobrimos que os milagres não são coisas raras que acontecem apenas nas histórias. Eles estão ao nosso redor, esperando apenas que tenhamos fé suficiente para vê-los. E é por isso que o Capitão Almeida, que já vi de tudo neste mundo, posso dizer a você, com toda a convicção do meu ser, nunca jamais subestime o poder de uma oração, especialmente a oração de uma criança.